tu esposa y tus hijos, Sí. ¿verdad? Entonces, él dice que los mefarshim explican, los comentaristas explican, que lo dijo para informarle a Moshe Rabbeinu que no iba con la suegra. Entonces, él, él- él es el único que se ríe. Yo no entiendo por qué qué es lo que causa gracia. Brava, aí não pode. Ok, ¿está bien? Es un chiste muy, muy anti-suegra. Mi suegra, yo la adoro. Es la mejor mujer del mundo. Porque me dio a mi esposa, que es la segunda mejor mujer del mundo. Bien, Esta es la parasha de Yitro. comenzamos, ok. Sí. Yitro, ello fue un ger Wow. o no? Es una pregunta muy difícil esta. Porque mira, ello llegó hasta Israel antes o después del Mamad Har Sinai. Si ello llegó antes de Mamad Har Sinai, no fue un ger. Seguro que no. Porque ello, con todo Israel, se fue ger en Mamad Har Sinai. Mejor. É um convertido. Todo Israel se converteu em Har Sinai. Se Así Yitro es. chegou antes do Har Sinai, ele não foi No es convertido. que, no Seguro es que não. que, Não é Ger. mejor. Ele já se converteu como Israel. Con Israel, sí. Sí, sí. Porque é muito comum as pessoas dizerem, Yitro, um convertido justo, é todo, pero não é assim. Hay que mencionar que Yitro ya existía, era consejero del Paró Sim. en su tiempo, ¿no? Por Yitro também temos no Midrash algo importante. El Juan, maquê de Israel, de Moshe Rabbeinu. Moshe, Su cajado, como se diz em espanhol? su bastón, su Su vara, su bastão, su bastón. vara. Foi por meio de Itró que ele conseguiu o bastão que ele tinha. Porque, segundo o Midrash, esse bastão pertenceu a Abraham e desceu e A ficou Jacob. com o Egito, Jacó, Abraham, Isaac, Jacó e Yosef. E aí ficou no palácio do faraó, nos tesouros do faraó. E aí, por Itró, como ele era um conselheiro do faraó, ele pegou esse bastão e ele entregou a Moshe, e esse era o bastão que Moshe utilizava. Hay otro Midrash que habla que fue consultado Yitro, Job y Bilam. ¿Lo recuerda ese? Sim? Ese cuando Moshe Rabbeinu se sentó en el trono del Paró, cuando era pequeño, Sim. que recibió un castigo. Entonces Yitro ahí se fue Yitro. Bilam quiso que castigaran a Moshe Rabbeinu. Y Job, el que aparece en el escrito, digamos, sufriendo tantas penurias, no hizo ningún juicio al respecto como consejero del Paró. Eso trajo como consecuencia todo el sufrimiento que escribió Moshe luego en el libro de Job, ¿okay? Por él no haber hecho un juicio correcto por Moshe Rabbeinu. ¿Cuál fue el castigo a Moshe? Hay un Midrash que dice que le quemaron su lengua. Sim. O sea, algo le quemó su lengua. Por eso que él tenía dificultad para hablar. Midrash.
Sí. Yitro también, él era Cohen, es llamado de Cohen. Yitro también tiene muchos nombres. ¿Son 7 cuántos? nombres. 7 nombres. 7 nombres. 7 nombres menciona la... no la Torá, menciona la... Sí. el Gemara. Sí. No recuerdo todos, También, pero ¿no? uno era, bueno, Reuel, era uno Reuel. con el que se conoce la Torá. Otro que se llama, bueno, Itro también. Tenía Iter algo así también. Sí. Tiene que ver. No me acuerdo de los demás. Todos os nomes eram, eu não lembro, também não estou encontrando aqui, mas os nomes eles representavam, na verdade, as atitudes que ele tinha de acordo com o seu proceder durante a sua vida. Sim. E ele deu um conselho, e aí nós também podemos ver que Itró, a princípio, dá um conselho a Moshe sobre como ele deve proceder, como em julgar o povo, era uma pessoa muito sábia, o Itró, e Moshe adota, e nós vemos no futuro que a Hashem consegue também a mesma ordem, que o mesmo conselho de Itró, como uma Malachá. Nahon. Es importante saber que de un sacerdote pagano, madianita como era Yitro, se escribió una parashá, o sea, hay un sejut muy grande en él, porque no solo que se escribe una parashá, sino que es la parashá donde Am Israel recibe Não é. ¿Ah? No. Ah, ok. Donde Hashem también declara los Aseret Dibrot, los 10 mandamientos. Entonces, es la parashá más corta de la Torá, Sí. pero la más, la que tiene más fuerza. Interesante. Também, muitas pessoas me perguntam como pode ser que acá em Shemot 19 está escrito que em terceiro mês de salir a Israel de Egipto. Como ¿Ya? pode ser terceiro mês que ela de saída de Egipto se não passaram 90 dias, pero sí foram 50 dias? ¿Correcto? Sí. Entonces, nosotros entendemos que no son como 3 meses corridos, es una manera de la Torah decir, pero al tercero mes, en tercero mes. Entonces, Am Israel salió en Nisan, Iyar, Sivan. Sivan es el 3 meses tercero mes. Sí. de Entonces, su salida. sí, de su salida de Egipto, ¿no? Que se pasaron 3 meses, pero sí 90. es en tercero mes. No. Así se cuenta. Muy bien. En la parashá pasada, habíamos hablado sobre la parada do mar, que fue un roque que Hashem dio a los hijos de Israel. Pero ¿por qué yo dio la parada do mar en la parashá pasada? Porque Israel deveria agora se purificar para poder estar diante de Akadosh Baruch Hu, en Har Sinai. Porque en un momento que los primogénitos morían y habían muertos en Egipto, estaban todos con Tumamet. No podrían estar en Mahamad de Har Sinai si estuviesen con Tumamet. Sí. Escribe el Rebbe de Lubavitch. No, mentira, eso es broma. Que los hijos de Israel acamparon acampan frente a Har Sinai, donde son informados por Hashem que él los elige como un pueblo de
Kohanim, un pueblo de sacerdotes, y una nación Kadosh, un Goy Kadosh, un pueblo santo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo responde la gente a esto? ¿Cómo responde a Israel? Dice, todo lo que Hashem nos diga, nosotros haremos. La famosa frase, nace Benishma. Y en el sexto día, aquí está la respuesta de lo que, la pregunta que hicieron. En el sexto día del tercer mes, Sivan, ¿ok? 7 semanas luego del éxodo. O sea, en 7 semanas vemos que transcurrieron 3 meses, pero los nombres de los 3 meses. Toda la nación de Israel, todo Am Israel, se reúne a los pies de Ar Sinai. Hashem desciende sobre la montaña, o su presencia, su Shejinah, desciende sobre la montaña, ¿en medio de qué? De truenos, en medio de rayos, Shofarot, sonido de shofar, najón, escuridão, fuego, flores. o sea, hubo un milagro completo. Entonces, ¿qué hace Hashem? Le ordena a Moshe Rabbeinu que suba. Hashem le dice a Moshe Rabbeinu los Dibrot, y hay algo que el pueblo dice. El pueblo dice que cuando Hashem le dice, Anoji Hashem en lo queja, yo soy tu Dios, dice que el pueblo no soportó la voz de Akadosh Baruj Hu, y le pide a Moshe Rabbeinu, Moshe, ¿sabes qué? Sube tú y nos informas después qué te dice Hashem, pero nosotros no estamos en capacidad de soportar. Pero cuando Am Israel recibe la nebuá, la profecía, piensen ustedes que en ese momento Am Israel se elevó al nivel más alto que el hombre ha alcanzado nunca, a un nivel de profecía. O sea, ellos vieron la voz de Hashem. O sea, estamos hablando de que era un nivel impresionante. Conocieron el Kisei Kabot, vieron todo a través de la nebuá, a través de la profecía. Y ellos, de alguna manera, sintieron temor de lo que estaba sucediendo. Y le pidieron a Moshe que fuera como un emisario para encontrarse con Hashem. Rabiaco. Sí. Acá também, neste episódio, podemos aprender que Hashem paga em la mesma moneda a todos. Este é um conceito, vou falar em português agora. Esse é um conceito muito importante que devemos entender, que Hashem nos paga com a mesma moeda. Então, o Midrash nos conta que quando Moshe Rabbeinu chegou no Egito, com a notícia de que iria libertar o povo de Israel, e veio e falou para os anciãos, nós vamos libertar o povo de Israel. Todo mundo, ê! Nós vamos agora ser livres. Todo mundo, ê! Vamos. E todo mundo atrás de Moshe. E Moshe, agora nós vamos falar com o faraó. Um a um, foi escapando de um lado. Minha esposa pediu para eu tirar um negócio. Eu esqueci de tirar o meu burro do meu patrão do sol. Eu esqueci de peneirar o trigo. E foi indo. Foi quando chega no faraó, Moshe e Aharon olham para trás. Não tinha mais ninguém. Aquela galera toda que estava no Oba-Oba, agora deixou Moshe Rabbeinu. Quando chega agora no Mamad Ar-Sinai, e vem os anciãos, agora a gente vai receber também a Torá, vamos subir lá em cima e vamos ver Hashem, todos os anciãos. Hashem disse, opa, como vocês não foram com o meu servo Moshe Rabbeinu falar com o faraó, agora vocês também não tem que vir aqui em cima. Então, por isso, Moshe Rabbeinu sobe sozinho e ele também recebe a revelação sozinho de igual maneira. Então, nós aprendemos também desse trecho que Hashem nos paga com a mesma moeda em tudo. Medida por medida. Como así dijo Marcelo. Midá que negue midá. ¿Najón? Medida por medida. Bien. Está interesante la parashá. Recibimos los Aseret Dibrot, los 10
las 10 palabras, que también representan las 10 sefirot, para los que les gustan los que les gusta la cábala. Cada uno tiene su importancia en el nivel espiritual, y también, como en algún momento lo hemos hablado, cada misbah que nosotros realizamos de estas 10 palabras o de estas 10 enunciados, tienen un efecto no solo en este mundo, para nosotros, sino también en los mundos superiores, que finalmente repercuten en nosotros mismos. ¿Cuáles fueron estos adibrot, estos 10 enunciados? Primero, Hashem. Tenemos una discusión, primero que todo. ¿Por qué la Torah comienza con Bereshit y no comienza con la letra Bet y no con la letra Aleph? ¿Verdad? La Torah en Bereshit debería comenzar con la letra Aleph, con la primera letra. No Bereshit bara Elohim Tashamayim Bet Aret. No, en el principio de la creación, Hashem, ¿cierto? En el principio del crear, dice Rashi, Hashem creó los cielos y la tierra. Entonces dice, hay un Midrash que comenta, ¿por qué la letra Bet le reclamó a Hashem? ¿Por qué tú comenzaste con la B y no comenzaste con la letra Aleph? No, le dice, a ti, la letra Aleph, te hemos dejado un momento muy especial. ¿Cuál es? Para este momento. Y así como comienzan estos Aseret Adibrot, estos 10 mandamientos conocidos, comienza con Anoji. Anoji Hashem Eloquej, yo soy tu Dios, que te libró de la tierra de Misraim, ¿verdad? Y fíjense que es como una información que estamos recibiendo, pero es el primer mandamiento. ¿Cómo? ¿Nos está informando Hashem? ¿O realmente lo estamos entendiendo como el Dios que nos saca de Misraim? ¿Qué significa Misraim? Misraim viene de la raíz de estrechez. O sea, cuando estamos en Misraim, estamos viviendo en la estrechez, ya sea de mente, cualquier situación que nos produzca una especie de esclavitud, es porque nos está oprimiendo. Eso es Misraim, la opresión. Y de ahí nos saca Hashem, ¿verdad? Eso es lo primero. Rav Jacob, en português ahora. Assim, como você está falando de Bereshit, você começou a falar de Bereshit, eu também vou trazer um ensino sobre Bereshit dessa paraxá. Em Bereshit nós encontramos que a mulher, o sentimento do ser humano, configurado pela mulher no livro de Bereshit, vai ferir a cabeça da serpente, que é o mau instinto, e o mau instinto vai ferir o calcanhar do nosso sentimento. Ou seja, a nossa propensão para o mal sempre vai iniciar por algo pequeno. Uhum. Quando qualquer pessoa quer fazer um pedido para um rei, ou você quer dar uma bronca no seu filho, ou quer pedir algo importante para sua esposa ou para o seu marido, ninguém começa falando a coisa mais importante. Ninguém começa falando a coisa mais difícil. Começa sempre pelo mais fácil. Aí fala, sabe, eu queria R$10 para comprar isso, R$50 para comprar aquilo, eu preciso de um empréstimo de uns 500 para fazer outra coisa. Então a gente sempre começa pelo mais simples e o mais importante a gente sempre deixa por final, correto? Quando nós lemos o Aseret Adibrot, os 10 pronunciamentos, aparentemente eles estão do contrário, aparentemente, porque é muito, para uma pessoa falar que o que é mais importante é conhecer a Hashem ou não cobiçar algo do nosso próximo, que é o último. Qualquer pessoa que eu perguntasse aqui da sala iria me dizer, reconhecer quem é Hashem. Porém, da mesma forma com que a serpente pega pelo calcanhar, pelo pequenininho, vindo com os 10 de broto, a Aseret de broto, de trás para frente, nós podemos entender a grandiosidade de Akadosh Baruch Hu na composição da ordem deles. Então, o último dos mandamentos é não cobiça nada que é do teu próximo. Porque se um dia você cobiçar, e alguém perguntar para você, você está cobiçando isso de alguém? Você vai dizer, não,
E aí você vai ser obrigado a mentir. Quando você mentir, e se você passar a seguir mentindo, onde está aqui, e desejando ainda o que é do teu próximo, você vai passar a furtar o que é do seu próximo. O furto do seu próximo vai chegar a tal nível que você vai passar a furtar também a esposa do seu próximo. E não obstante, para conseguir tudo que você cobiçou, você vai ser capaz até de matar. Além de matar, você vai cometer algo pior ainda, que é desobedecer e desonrar os seus pais. Depois de desonrar os seus pais, você vai descumprir o Shabat, que é o recebimento do jugo dos céus, a obediência de Hashem. Para o quê? Para conseguir os teus intentos, você vai começar a trabalhar no Shabat, trabalhar na Hagim. Para o quê? Para alcançar o que a tua ganância te quer. Não só... vamos lá onde estamos aqui. Estamos no Shabat. Depois, você vai passar a mentir em nome de Hashem. E não só isso, por não conseguir o que você quer, você vai maldizer o nome de Hashem. E por fim, por algo que começou com uma simples ganância, você vai parar de acreditar em Hashem. Parar de acreditar na Kadosh Baruch Hu. Então nós vemos como que desde Bereshit nós já temos a ideia, a concepção do sentido de como o Rav Alexander falou, desde Bereshit já estava programado a série de Brot, e Hashem já nos dá uma ideia de que da mesma forma que a serpente pegava a mulher, que é o nosso sentimento, pelo calcanhar, também na série de Brot devemos ser tão cautelosos quanto com o último de todos os séries de Brot, quanto o primeiro. Rav Alexander. Perfecto. Para complementar un poco lo que dice Rav Yaakov, tenemos la segunda mitzvah, ¿verdad? Esto es así. Le dijo a Hashem le entregó a Moshe 2 tablas, ¿verdad? Está en Lujot, 2 tablas. Y se supone que en cada una venían escritos 5 mitzvot, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran las 5 mitzvot que venían en la primera tabla? Decíamos que Anoji, Hashem lo queja, tenemos una. Aquí lo tengo. Lo Yeleja, ¿cierto? No tendrás otros dioses. Tenemos también no tomar el nombre de Hashem en vano. Tenemos Shabbat y tenemos Kavod Avei. Kavod y Meja Aboteja. Honramos a nuestros padres y a nuestra madre. 5 en la primera Lujot. ¿Ok? Entonces, hay dos mitzvot que son importantes que nosotros entendamos. Primero, Lotizá, no tomar el nombre de Hashem en vano. ¿Ok? Estamos hablando en estos shiurim de Brajot. Es muy importante no mencionar el nombre de Hashem en vano. Nos hemos dado cuenta que muchos todavía tienen la costumbre de decir el nombre de Hashem. Ado, ¿me entienden? Ado, Nai o Shadai, ¿verdad? Tienen todavía la costumbre. Elohim, todavía los nombran. Entonces es importante mantener el respeto con respecto a los nombres. Si nos vamos a la palabra en hebreo Tisa, no significa tomar el nombre de Hashem, o sea, tomar el nombre, sino que significa no cargar. ¿Cómo? No cargar el nombre de Hashem. Bueno, hay que entender que cada uno de nosotros tiene una neshama que es pura y que proviene de Hashem. Entonces lo que nosotros debemos tratar siempre es de que esa neshama, que es un pedacito de Hashem que está dentro de nosotros, no lo llevemos en vano, o sea, cumplamos con el propósito con el cual Hashem nos ha puesto en este mundo. Seamos judíos, no judíos, cada uno de nosotros tenemos un propósito,
Y ese propósito debe ser cumplido. Por lo que Hashem aquí nos está diciendo, no lleves mi nombre en vano. Esa neshama, ese pedacito que es mío, que yo te entrego todos los días, te lo devuelvo en la mañana, no lo cargues en vano. Haz que cumpla su propósito. Eso es uno. Luego seguimos con el outro. Rav Jacob, por favor. Sim. No início da nossa do relato sobre o Ma'amad Har Sinai, a manifestação da presença divina sobre o Har Sinai, nós também vemos que está escrito que diz que o povo de Israel estava aos pés do monte. Porém, Rachamim nos dizem que Hashem disse o seguinte a Moshe: Moshe, tenho duas Torot para entregar a vocês. Uma Torá escrita, a outra Torá oral. E o povo de Israel disse: a escrita nós vamos receber e a Torá oral nós não vamos receber. E aí diz que Hashem levantou o Har Sinai e disse: ou vocês recebem agora a Torá escrita, a Torá oral, ou eu vou largar esse monte em cima de vocês todos serão sepultados aqui no deserto. Evidente que isso é um midrash que os nossos sábios nos elucidam, que a pressão, não dessa maneira com um monte sobre nós, mas a pressão sobre todos os acontecimentos que estavam acontecendo nesse momento era tão forte quanto estar sobre um monte, que seria indubitável o recebimento dessas duas Torot. Nossos sábios também nos contam, agora como o Rav Alexander falou um pouquinho sobre a Sefirot, vou falar um pouquinho sobre a Kabbalah também, relacionado a esse trecho. Na Kabbalah diz que quem veio entregar esse Sefer aqui é um anjo chamado Metat Resh Vav Nun. Esse é o escriba dos céus. Esse anjo, ele é o escriba dos céus, e ele, segundo a tradição, ele é a mesma pessoa que é o Hanor, o Enoque, né, que não passou pela morte, que Hashem falou, e ele foi tomado. Ele foi transformado num malach, num anjo. Esse anjo, ele é o escriba do céu, e ele também foi visto, isso está no tratado de Zevachim, não lembro a página, pelo Rabi Akiva e seus 3 amigos. Então ele também foi visto também quando o Rabi Akiva ele faz o Maaseh Merkavah, ele se eleva espiritualmente e observa as coisas que tem no céu. Também sobre o relato do aparecimento aqui da revelação do Sinai, nós vemos que foi uma revelação pública. E isso que o povo de Israel não tem em nenhuma outra religião do mundo. Qualquer outra religião do mundo depende, o fulano viu o ciclano viu o beltrano, esse viu aquele viu um anjo. O povo de Israel não é assim. Nós não dissemos que Hashem viu Deus, porém, todo o povo de Israel estava junto e participando do Har Sinai. Essa é uma negação impossível de ser mentirosa. Por que é impossível de ser mentirosa? Porque se na geração seguinte que Moshe tivesse escrito uma Torá e entregue para a geração seguinte, um rapazinho ia querer trabalhar no Shabat e ia falar assim, mas eu não comi maná no deserto, meu pai não estava no Har Sinai, essa coisa do Moshe é mentira, pergunta para o teu pai. E a pessoa ia perguntar para o pai, e a pessoa ia perguntar para o avô, ia falar, não, Moshe está blefando, essa Torá é muito difícil, larga a mão disso. Então a Torá não duraria nem poucas gerações. Como a Torá ela foi verdade e ela foi feita uma afirmação impossível de ser mentirosa, ela é a constatação histórica da manifestação de Hashem para a humanidade. Então isso é algo que o judaísmo, que nós temos, que nenhuma outra crença tem. Alexander. Bien. Dijimos que las primeras lujot, en la primera tabla, primer luaj, teníamos 5 y explicamos uno importante que es no cargar en vano el nombre de Hashem, no tomar el nombre de Hashem en vano. Y el otro, fíjense ustedes que los 4 primeros tienen que ver con Hashem, directamente con Hashem. O sea,
Él nos dice que Él nos sacó de la tierra de esclavitud, ¿verdad? Que Él es Hashem, no tomemos su nombre en vano, que no tengamos otros ídolos, dioses ajenos, delante de mí. Cuando se refiere y dice la Torá, no tendrás dioses delante de mí, también se refiere a los intermediarios que tienen las religiones, ¿ok? Eso no tiene ninguna otra explicación más que esa. Luego observar el Shabbat también, que nos fue ordenado por Hashem, y nos encontramos con una quinta mitzvah que habla sobre el kavod a la ima y al padre, o sea, al papá y a la mamá. ¿Ok? ¿Por qué se encuentra, fíjense ustedes, por qué esta mitzvah se encuentra en la sección, digamos, en donde Hashem está hablando del mismo, o sea, donde todas las mitzvot anteriores están relacionadas con él? Explican Jajamim que nuestro padre y nuestra madre son socios de Hashem, son socios en la creación. O sea, para que nosotros estemos aquí hoy, necesitamos un papá, una mamá, ¿verdad? Entonces, a través de ellos, al estar juntos, ¿verdad? Dice que el hombre coloca el esperma, la mujer el óvulo, y Hashem que coloca la neshama. O sea, hay tres socios en la creación: el hombre, la mujer y Hashem. Por eso que pone a nuestros padres en un nivel tan elevado. Para que ustedes entiendan, nosotros debemos respetar a nuestros padres, incluso que tengamos 100 años y nuestros padres estén vivos, tenemos que seguir dándole el kavod que ellos se merecen. Son el motivo por el cual nosotros existimos. En otras palabras, fueron socios con Hashem en la creación de nosotros, del hombre. ¿Ok? No es un mandamiento menor. Hay que honrar a sus padres, hay que darles soporte en todo lo que ellos necesiten. Incluso nosotros, los Yehudim, tenemos una mitzvah, que si nuestro padre está durmiendo, no despertarle, ni siquiera aunque lo busquen por un negocio millonario, nada. O sea, el padre merece todo el respeto por lo que significa en la creación como socio de Hashem. Rabi Yaakov. Também há um Midrash que nos conta que Moshe foi levado para os céus, Rav Alexander, você se recorda desse? Que ele chegou a discutir com os Melachim, que os anjos diziam que os seres humanos não eram aptos a receber a Torá. Eu não me recordo muito bem das palavras das discussões, mas enfim, por fim, depois de tanta discussão, Hashem disse, não, o meu servo Moshe ganhou e ele vai receber a Torá. E também tem outro Midrash que diz que Moshe Rabbeinu viu o futuro de todas as gerações, de todos os tzadikim. Ele viu Rabi Akiva. Ele disse, por que não se entrega a Torá para Rabi Akiva, que é melhor do que eu, mais tzadik do que eu, mais justo do que eu, que entregue a Torá para Rabi Akiva e não para mim? Rabi Akiva era filho de convertidos. Sim, senhor. Sus padres eram conversos. O pai de Rabi Akiva era converso. Rabi Akiva começou a estudar a Torá com 40 anos de idade. Empezó a aprender el Aleph Bet, no sabía ni leer nada. E conta-se que Rabi Akiva, quando ele estava parado diante de uma pedra, né? Ele viu uma gotinha pingar na pedra, e um furo que se fez com o decorrer dos anos. Ele disse, da mesma forma, se eu estudar muito, talvez entre um pouco de Torá nessa minha cabeça dura. Então, Rabi Akiva também foi um grande tzadik das nossas gerações, e o Midrash nos diz que Moshe teve essa postura. Ele vem trazer mais como que Moshe ele era uma pessoa muito humilde ao extremo. A Parashá ela conclui falando sobre o Mizbeach, sobre o serviço
divino, serviço para com a Kadosh Baruch Hu, que Hashem já previa que já a construção do Beit HaMikdash, já previa a construção do Mishkan, já previa os sacrifícios e todas as demais halachot relacionadas a isso. Os nossos sábios, quando eles vão nos contar o Mamad Har Sinai, eles não se cansam em incrementar os milagres. Por exemplo, tem sábios que dizem que se encheram de flores o Har Sinai, tem Ramim e assim se conta, como a Torá também nos conta, que eram escuro, que se ficou escuro, que encheu de trovões, que encheu de raios, e que via-se kolot, viam-se sons. E aí nós vemos como foi tão alto o nível de profecia que o Rav Alexander comentou, talvez passou desapercebido para alguém, de que até mesmo os sentidos das pessoas, pelo nível de profecia tão elevado, ficou confuso, porque nós não vemos, nós ouvimos. E nesse momento do Har Sinai, os próprios sentidos biológicos das pessoas foram afetados pela presença divina na humanidade. E diz também que todo o mundo ficou em silêncio. Estamos nos esquecendo disso. Que as ondas pararam de se mexer, que os mosquitos pararam de voar, que as abelhas pararam de voar, que o vento parou de soprar, todo o movimento na existência se parou para que se ouvisse os Aseret Dibrot. Especial. Si me permite agregar lo último, de lo importante que es este tremendo milagro de Har Sinai, y por supuesto que cada generación que va pasando va perdiendo santidad por lo mismo, porque cada generación hacia atrás es una generación que está más cerca de la entrega de la Torá. O sea, en la medida que van naciendo nuestros hijos, nos vamos alejando de la Torá. Por lo tanto, es muy importante respetar a nuestro prójimo, a nuestros padres, perdón. Para terminar, quiero decirles que, por mi parte, que la Torá menciona en muchas ocasiones que el pueblo de Israel, los Bene Israel, acamparon, y los menciona como en plural. Siempre los Bene Israel acamparon, etc. Siempre se expresa en plural de los hijos de Israel. Los hijos de Israel acamparon, Bene Israel acamparon, se detuvieron, etc. Pero en Shemot, Yutet, Pasuk Bet, 19:2, está escrito que Israel acampó frente a la montaña, o sea, lo está nombrando en singular. ¿Cuál es el objetivo? Explica Rashi, que la Torá cambia de una forma plural a una forma de escribir singular. Rashi nos explica que mientras en las otras etapas, en los campamentos, los hebreos, los Yehudim, los Bene Israel, estaban siempre teniendo discusiones, divisiones, y habían pleitos, etc. Cuando llegó este momento tan especial de recibir la Torá, a acampar a los pies de Har Sinai, todos estuvieron en un solo sentir, con una sola intención, un solo corazón. ¿Cuál era ese deseo? Recibir la Torá. Entonces, ¿cuál es el musar que nos trae acá Rashi? Es que muchas veces esto nos tiene que servir a nosotros como un indicio, que si en esta ocasión, cuando Hashem fue un solo pueblo, o sea, ese sehut, ese mérito de ser uno solo, sin divisiones, sin peleas, absolutamente nada ajeno al propósito de recibir la Torá, o sea, lograron una conexión con Hashem a tal punto que nos entregó todas las mitzvot.
las Torot, digamos, escrita y oral. Y nosotros, que estamos en este último tiempo, debemos buscar esto, la unidad del pueblo. Porque si Hashem entregó la Torá cuando el pueblo se unió, si nos volvemos a unir, el resultado va a ser la Geulah. Y eso es lo que buscamos, sea en nuestros días, ¿verdad?, reconstruido el Bet HaMikdash, y con la llegada del Mashiach, amén, ¿no? Amén. Eso es lo que esperamos, eso es lo que estamos buscando. E quero concluir só com mais um pensamento, e aí a gente pode concluir. Quero concluir que os nossos sábios também trazem a interpretação de que todas as pessoas que vieram a se aproximar de Am Israel, vieram a se converter durante todas as gerações, também estavam de pé no Har Sinai. Os Neshamot estavam já presentes ao ouvir o Har Sinai. Então hoje as pessoas sentem talvez esse tão grande desejo, porque, como você disse, estamos próximos da Geulah, próximos dos dias da redenção. Então Hashem tem que mandar as Neshamot que sobraram, fala, desce logo, porque as que estavam lá no Har Sinai, sobraram só essas, então desce logo, porque a Geulah vai chegar logo e tomara que seja isso, né? Mas que todos os convertidos em todas as gerações estavam eles presentes também no Ma'amad Har Sinai. Gostaríamos de desejar um Shabbat Shalom a todos. Obrigado pela presença de vocês. E nos vemos na próxima semana, à quinta-feira, às 9h30, com a Parashá da semana. Shabbat Shalom a todos. A pergunta que eu tinha sobre a Parashá. A pergunta a gente faz no grupo, Shlomo. Tá ok? A gente já está concluindo. Ok, Shabbat Shalom Mevorach. Y nos vemos en la segunda feria. Bye.